Por que entender sobre o repasse do SMS na comunicação? Ups. Primeiro ponto, né? Seja você cliente do serviço de telecomunicações ou você um gestor de telecomunicações, ou seja, um profissional voltado para essa atividade, uh, eu tenho uma metodologia que é onde eu ensino esse serviço de telecomunicações, que é a metodologia Reduza Custo no Mês. Que o foco dela é simples. Fazer todas as ações para gerar o máximo e o melhor nível de economia possível. Os meus clientes, a maioria deles, nas contas que a gente faz, não necessariamente a gente escolhe o mais barato, mas sim aquele que é mais adequado para a organização. Mas eu vou, nessa metodologia, o que é que eu faço é ensinar o que é que eu faço. Como é que eu faço isso, de que maneira, quais ferramentas, o que é A, o que é B, o que é C. Então, a gente como gestor de telecomunicações precisa entender também do repasse do SMS. E de que forma eu vejo isso? Primeiro, né, ter a metodologia e dois pilares, que é o pilar de negociação e gestão, que é otimizar as despesas e gerenciar os serviços. Nesse contexto, não está aqui, mas existem, basicamente, eu mapeei 9 áreas de conhecimento que o gestor de telecomunicações ele precisa entender um pouco. Nesse caso, é um pouco de legislação. Então, entender é uma lei complementar, qual a diferença de uma lei complementar, uma lei, o que é uma regulamentação da Anatel, o que é outro tipo de, vamos dizer assim, de itens que existem para dizer que aquilo é correto, que aquilo é incorreto. Um exemplo básico. Você tem a sua prestadora de telecomunicações. Somente você fez um contrato, seja físico, você assinando, seja você falando com uma pessoa por telefone, ou você assinando digitalmente. Essas regras foram feitas numa legislação. A prestadora é obrigada a fazer de uma dessas três formas, por exemplo. Então a legislação serve para isso. Outra coisa, você está com o seu serviço lá e, por exemplo, veio algo que você acha estranho. Você tem o direito de reclamar da fatura. Você tem um telefone de atendimento da prestadora. É uma legislação, eles têm que te atender, por exemplo, por telefone. Ou é um outro tipo de empresa, como é que é o atendimento? Existem regras para as prestadoras, existem direitos que a gente tem como consumidor e deveres, assim como as prestadoras. Então, tudo isso é, vamos dizer assim, organizado. E essa organização, ou seja, quem pode fazer o que, e como e quando, é uma legislação. Basicamente, é isso. E no repasse do SMS, é uma legislação que vai direcionar para a parte de tributação, que tem um pouco a ver com a parte financeira, pouco não, né? Muito a ver com a parte financeira e imposto, e pode ter uma coisa, dependendo da tua empresa, com contabilidade ou contas a pagar ou financeiro, depende muito da estrutura da empresa. Mas é esse o mundo. E a gente, como gestor de telecomunicações, entendendo disso, eu creio que isso ajuda, porque a gente vai conseguir saber, por exemplo, a fazer uma auditoria de faturas, vendo se aquilo está correto ou não. O imposto veio certo? O ajuste veio certo? Ou não, não veio? E aí você contesta. Mas como você vai saber disso se você não entende do repasse do SMS? Do ICMS. É esse fluxo que eu quero que você entenda, que eu preciso que você entenda para você ter uma boa gestão do serviço de telecomunicações. Seja a sua individual, pessoa física, ou da empresa. Além disso, você entender os custos futuros. Essa redução do ICMS pode ser algo duradouro ou pode ser algo que vai ser durante alguns anos. Depende do estado, depende de N ações. Isso vale para hoje, para esse mês, para esse ano 2020, perfeito. 2021, até agora, sim. Desculpa, 2023. Estou regredindo. 2023, possivelmente sim. 2024 pode ter algumas alterações até o momento das ações que foram feitas judiciais em alguns estados. Então, é entender o que vai acontecer com os custos futuros. Por exemplo, fidelização de contrato de pessoa jurídica, telefonia móvel, você pode fazer com fidelidade de 24 meses. E aí, como é que isso vai estar daqui a 2 anos? E se você fizer um contrato no ano que vem, 2023, e que ele vai valer até 2025, só que em 2024 vai aumentar o imposto e vamos supor que depois vai ter outro reajuste da prestadora. Para quanto esse contrato não vai? Então você tem que ter uma noção, pelo menos, disso. Isso eu estou te dando essa informação há 2, 3 anos antes. Essa é a ideia. Por isso que você tem que entender essa parte de
de repasse de SMS na parte de comunicação. Isso vai ajudar. E é por isso que eu acredito que você deve entender.